Shalom, boa tarde, tudo bem? Gostaria de começar a gravar o episódio que vai tratar do julgamento de Jesus à luz do direito, sobre a luz do direito. Nós vamos trazer um panorama aqui histórico de alguns aspectos que eu julgo importantes. E essa ministração ela vai ter que ser gravada em etapas porque é muito grande. São muitos detalhes, são muitas observações que eu quero fazer e a gente vai começar a gravar em bloco e vamos compilar e fazer uma ministração única. E nós temos que ter o discernimento, o entendimento que nós vamos falar de algo jurídico, né? Eu me lembro que eu fui comentar um pouco disso com um pastor, um servo de Deus, mas na cabeça dele ele não conseguia entender muito, porque sempre puxava para o aspecto profético. Mas isso aconteceu porque era profético, tinha que acontecer. Sabemos disso, irmãos. Bênção. Tudo que está escrito sobre Jesus na palavra se cumpriu. Foi traído, os seus ossos não foram quebrados. O profeta disse que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Foi traído, veio para padecer na mão dos religiosos, veio para ser morto e morto indignamente por causa dos nossos pecados. Amém. Profético. Mas nós queremos falar do aspecto material, no mundo físico, no mundo real, no mundo jurídico. Tudo que se desrespeitou, tudo que se violou e todas as arbitrariedades que aconteceram no julgamento de Jesus. E nós vamos falar isso sobre a luz do direito objetivo, do direito escrito, das leis, né? Então veja você, era uma noite de quinta-feira, 14 de Nisan, ou 6 de abril do ano 793 da fundação de Roma, quando se iniciou o maior escândalo judicial da história da humanidade, que foi o julgamento de Jesus, que não teve o menor respeito ao mínimo de direito ou às mínimas regras para que pudesse ser condenado. Jesus foi julgado por uma assembleia que se chamava na época Sinédrio, que era composta por 71 membros, 71 anciãos, que provinham de famílias ricas, né, e distintas da sociedade. Eles tinham função de julgar questões administrativas, judiciais e religiosas. Nessa assembleia havia escribas e fariseus infiltrados entre seus membros, que facilitou a condenação de Jesus. O Sinédrio sofria a influência dos sacerdotes. E esses sacerdotes tinham sido confrontados por Jesus duramente nas suas práticas ilícitas. Então daí você percebe como que o cenário jurídico, técnico, para fazer um tribunal, para avaliar os fatos, conduzir depoimentos, para julgar Jesus, como que isso não estava maculado de parcialidade, de interesse político. Tanto é verdade que foram exatamente os principais sacerdotes e os anciãos do povo que entregaram Jesus ao governador Pilatos. Vamos ver aqui em Mateus capítulo 27. E chegando amanhã, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para matarem. E amarrando-o, levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. E pela lei romana, somente uma autoridade romana podia condenar à morte em território sob seu domínio. Então, no domínio em que Roma governava e dominava, somente uma autoridade romana podia condenar à morte. Por isso, o papel de Pôncio Pilatos. O direito hebraico foi usado pelo Sinédrio, por essa assembleia composta de 71 anciãos. E o direito romano foi usado por Pilatos para poder julgar Jesus.
que Jesus foi preso sem culpa, acusado sem indícios, julgado sem testemunhas legais, apenado com um veredito errado e entregue por um juiz covarde e inepto para o exercício da judicatura. Nenhuma autoridade apta para julgá-lo, nem isso Jesus teve. Rui Barbosa diz: no julgamento instituído contra Jesus, desde a sua prisão, Jesus foi preso numa quinta-feira à noite, era véspera de Páscoa. Nós vamos falar sobre isso mais detidamente. No julgamento instituído contra Jesus, desde a sua prisão, que foi numa quinta-feira à noite, 1 hora talvez antes da meia-noite de quinta-feira, tudo quanto se fez até o primeiro alvorecer da sexta-feira subsequente foi tumultuário, extrajudicial, atentatório aos preceitos. Eu estou toda arrepiada aqui para falar isso. Atentatório aos preceitos legais. Tudo que se fez da quinta-feira à noite, no momento em que ele é preso, era de noite, por isso que Judas precisou dar um beijo, porque era de noite, pouca iluminação, e eles eram muito parecidos. Afora a vestimenta ali cobrindo todo o corpo, então para identificar Jesus num cenário daquele seria difícil. Só quem era discípulo de Jesus, que andava com ele, que poderia discernir e distinguir quem era o mestre. Os soldados romanos na época não teriam condições de reconhecer quem era Jesus. E Judas dá o beijo da traição. O beijo que identifica quem era Jesus. Nenhuma regra jurídica foi observada para prender Jesus. O período dos juízes nasce uma formação clássica do direito entre o povo hebreu. As tribos tinham líderes escolhidos pela maioria, capazes de dissolver os litígios, reunir, aconselhar e cuidar dos procedimentos religiosos da tribo inteira. Nessa época começa a se formar a ideia de um Estado jurídico. Vigia naquela época a teocracia, em que Deus governava e ditava as leis. A lei, é interessante que os salmos, eles estão repletos de texto dizendo que a lei do Senhor é Salmo 18, né? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Né? O Senhor tem prazer em quem obedece às suas leis. Bem-aventurado aquele que te teme, aquele que te obedece, aquele que cumpre e obedece e se atenta para os seus mandamentos. Os salmos estão assim lotados. Então o judeu, o hebreu naquela época, ele tinha uma consciência jurídica, teocrática, né, de que o cumprimento da lei não era uma maldição. Muito pelo contrário, todos eles que obedeciam e cumpriam a lei tinham um sentimento interno de proteção, de bem-estar, exatamente por cumprir uma lei divina. Então não era um fardo, né? A lei não era uma maldição para o jovem hebreu. Entre o povo hebreu não existia o princípio do Estado neutro. O que é a figura do Estado neutro? É o Estado desvinculado da religião. É o Estado desvinculado de leis religiosas. E o povo hebreu sofreu e pagou caro por não observar esse princípio, porque eles vinculavam a religião à ideia de Estado. E o próprio Jesus foi vítima da não observância desse princípio, porque caiu na mão de leis draconianas, leis severas, leis difíceis de serem cumpridas. Os poderes públicos, eles tinham que se desviar dessas leis divinas, né? Então, a não aceitação desse princípio causou danos graves a quem se submetia ao direito hebraico, e Jesus foi um deles. Depois do período de juízes vem o período dos reis, em que o povo se rebela contra Samuel e pede um rei, né? Tanto é que Deus fala com Samuel: não se preocupe, Samuel, não é a você que eles rejeitam a mim, darei-lhes um rei segundo o seu coração. Então vem Saul, depois vem Davi, Salomão e em Roboão a divisão do reino de Israel e Judá. Depois vem na época próxima do nascimento de Jesus, aí o povo viveu sob o manto do templo, e o que cuidava das questões sociais, judiciais e religiosas. Período de turbulência jurídica para Israel esse tempo, né? Herodes governava e era um monarca cliente do Império Romano, um cliente assíduo do Império Romano, porém muito articulador.
Após a morte de Herodes, o reino foi dividido por Roma em 4 regiões, 3 governadas pelos filhos de Herodes, Filipe, Arquelau e Herodes Antipas, e outra governada por um tribuno nomeado pelo próprio Império Romano. E esse sistema ele teve vigência até a eliminação do domínio romano. E o coração e o cérebro de Israel ficavam no templo erguido por Salomão. Ali funcionavam sessões religiosas, comerciais e financeiras. O câmbio do shekel, por exemplo, que era a moeda do templo, venda e troca, era a moeda oficial do templo, então acontecia lá. O templo, para se ter uma ideia, empregava aproximadamente 18 mil homens. 18 mil homens, e era presidido por um sumo sacerdote, que era da seita dos saduceus, e muitos membros do templo também eram saduceus, dessa seita. Um degrau abaixo do saduceu era um fariseu, que se achavam especiais por demais e não conviviam com o povo, porque eles eram rigorosos no cumprimento da lei. Então eles ficavam distante dos demais. Então esse é o cenário histórico, né, do povo de Israel. E aqui agora a gente vai entrar na parte do direito hebraico.